Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Palpites do dia 28/3, sexta-feira de jogos, pós-data FIFA. Voltamos fortes aqui com os palpites para emendar aqui esses últimos dias de março e começar abril aí com chave de ouro, beleza? Bora pra cima, separei aqui 8 oportunidades boas pra gente trabalhar, jogos muito interessantes. E no final do vídeo eu vou deixar aquele bilhetinho maroto pra gente forrar o bolso. Então, nesse retorno, deixa eu te pedir uma coisa. Já se inscreve no canal, ativa as notificações aí pra não perder nenhum dos palpites aqui, nem as aulas do curso que estão sendo postadas. Deixa o gostei aí, tamo junto, vambora pro vídeo. Seguinte, então, o primeiro jogo que a gente tem aqui é o joguinho do Ulm contra o Darmstadt, combinado? E depois aqui o joguinho do Hamburgo contra o Elversberg. Normalmente aqui na sexta-feira a gente sempre tem dois joguinhos de Bundesliga 2, jogos muito bons que a gente tem aqui hoje. Se a gente pega aqui o Ulm, vamos lá, ó, o Ulm vem com 20 pontos, o Ulm ele subiu na temporada passada da terceira divisão para a segunda divisão da Bundesliga e já está aqui, né, figurando aqui na zona de rebaixamento, na vaga direta para o rebaixamento, porque aqui a vaguinha do Braunschweig, ele disputa contra o terceiro colocado da Bundesliga 3, então tá com 20 pontos aqui o Ulm, né? Pode chegar aqui a 23, pode chegar a 26, ele pode se livrar ainda, é um joguinho bom. Marcou 25 gols em 26 jogos e sofreu 32. É uma média legal de gols, pelo menos 2 gols por jogo, mas se tratando de Bundesliga, não é uma média muito boa não. E o Darmstadt, que já teve temporadas melhores, vem aqui com 45 gols marcados e 43 gols sofridos, beleza? 31 pontos. É o que eu sempre falo aqui nessa Bundesliga, cara, da terceira colocação aqui para baixo, tá muito fácil de alcançar até aqui na décima, nona colocação. Mas o Darmstadt aqui já está um pouquinho distante, né? Ó, 31 para 45 já é ponto demais e muito time na frente. Então, pode ser que essa seja mais uma temporada do Darmstadt aqui, meio de tabela, e ano que vem ele pode tentar subir. Mas, ó, Schalke, um pouco menos, né? Aqui, ó, do Elversberg com 40. Em nona colocação para o Paderborn com 45 da terceira são 5 pontos. Então tá bem bolado essa Bundesliga, tá bacana de trabalhar, mas aqui é um jogo de gols, beleza? Ó, o Ulm tá desesperado para sair dessa posição e o Darmstadt aqui também 31 não tá livre da zona de rebaixamento e é legal somar mais uns pontinhos, beleza? 45 gols marcados, 43 gols sofridos, médias muito altas. Eu gosto bastante do 1,5 gols. 1,33 também tem uma cotação bem alta, tá bem legal. Hamburgo e Elversberg. Aqui também pra mim é jogo de gols e digo mais, pra mim isso aqui é joguinho de gol no primeiro tempo, beleza? O Hamburgo finalmente tá bem na tabela. Cara, o Hamburgo ele já tem umas 4 temporadas que ele tá tentando subir. Ele sempre figura ali na terceira, quarta colocação, pega uma segunda colocação, cai pra terceira e aí ele vem na terceira que ele disputa os playoffs, né? Ele pega o 17º colocado da Bundesliga 1 e ele sempre toma porrada e não consegue subir. Mas ó, essa temporada que ele tá bem, 48 pontos, só que é aquilo, tá tudo muito embolado. Então, Kaiserslautern com 43 aqui tá a 5 pontos dele, beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. Tô vendo uma gripe. Então a garganta tá seca, vambora. Cara, 48 pontos, beleza? 58 gols marcados, 32 gols sofridos. Média bizarra de gols marcados, o melhor ataque aqui disparado, tá? 58 gols marcados em 26 jogos. Dentro de casa, ele tem 7 vitórias, 6 empates e 35 gols feitos, somente 13 gols sofridos. Cara, muito forte a campanha dele em casa. Fora de casa, o Elversberg vem com uma campanha bem mais ou menos, tá? E o Elversberg vem aqui no meio de tabela, na nona colocação, combinado? Com 40 pontos. 45 gols marcados também, 32 gols sofridos. Deixa eu ver a média de ambas dessas equipes. Ó, Hamburgo 60% e Elversberg 40%. Eu gosto mais da média de gols mesmo. Hamburgo com média de 3,10 gols sofridos e marcados e o Elversberg 2,70. Olha o gol HT, cara. 90% dos jogos do Hamburgo sai o gol no primeiro tempo e 70% dos jogos do Elversberg sai o gol no primeiro tempo. 90% de 1,5 e 70% do Elversberg de 1,5. Então é o seguinte aqui. 1,5 gols, safe do safe, cotação de 1,17, beleza? Gol no primeiro tempo, 1,28, tá maravilhoso também. Se a casa que você opera, você conseguir fazer um combinho de 1,5 gols na partida e um gol no primeiro tempo, tá perfeito, você consegue uma cotação bem legal. Entre esses dois mercados, eu prefiro o Gol HT pela odd que tá pagando, quase 1,30 pra mim tá muito bom. Esse jogo que deve ser um golzinho no primeiro tempo, beleza? Mas o 1,5 também é bem safe, é um joguinho bem aberto aqui. Bodrum contra Fenerbahçe. Fenerbahçe que tá desclassificado, né, da Europa League. Tomou um amasso aqui pro Rangers. Ó, o primeiro jogo, cadê? 3-1
pro Rangers na casa do Fenerbahçe. E o Rangers aqui teve uns 3 gols anulados. Poderia ter sido muito pior. E aqui 4-3 no jogo de volta, tá? Então, tá eliminado da Europa League. Rangers classificado. Vem aqui de um empatezinho pela Superliga da Turquia também, 0-0 com o Sanspor dentro de casa. Então, o cara tá vacilando. É aquilo, né? Ó, vem aqui na tabela, tem um jogo a menos, beleza? Tem um joguinho a menos, então ele pode chegar a 65 se ele vence aqui e ficar 6 do Galatasaray. Mas futebol por futebol, cara, o Galatasaray tá jogando mais bola nessa Turquia e vai ser difícil o Fenerbahçe alcançar. Mas dá ainda, né? A gente ainda tem aqui 11 jogos. Não, são 19 times, né? Então a gente ainda tem, são 36. A gente tem 10 jogos aqui ainda, beleza? 10 jogos. O Galatasaray 9 jogos, o Fenerbahçe 10 jogos. Então dá pra chegar, beleza? Tudo pode acontecer. Mas é difícil, tem que jogar bola. O jogo de ida, no primeiro turno, foi 2-0 na casa do Fenerbahçe. O Bodrum vem de uma sequência de 8 jogos de invencibilidade, sendo 2 empates apenas e 6 vitórias. E, cara, jogos, alguns over, alguns under, 1-0, 1-0, 0-0, 1-0. O Fenerbahçe um pouco mais over, né? 4-3, 3-1, 3-0, 4-1, 2-2, 3-1. Cara, jogo complicadíssimo, beleza? Mas o que eu vou indicar pra vocês? É arriscado, beleza? Mas eu quero pegar um golzinho desse Bodrum aqui. Defesa do Fenerbahçe não me agrada, é uma defesa que deixa muito espaço, é um ataque muito bom, mas é uma defesa que deixa muito espaço, vacila bastante. A fase do Bodrum é legal, é boa, tá numa sequência boa de jogos. Aqui contra o Konyaspor, mesmo perdendo, ele conseguiu deixar um golzinho. Eu acho que eu vou preferir trabalhar um golzinho desse Bodrum numa odd mais elevada, vai estar uma odd muito legal, uma odd mais elevada, vale o risco porque ele tá em casa e pelo que ele tá jogando, e ao vivo, se o Fenerbahçe realmente mostrar a que veio, eu pego essa vitória, combinado? Mas eu acho que eu vou ficar com esse golzinho aqui numa odd mais elevada para dar uma arriscada, beleza? Eindhoven e Helmond Sport. Cara, esses 2 jogos aqui da Eerste Divisie, segunda divisão da Holanda, eu gosto de trabalhar gols em ambas. Gols, se tiver esmagado, ó, 1,22, não tá legal. Olha a média das equipes. Over 1,5. 100% dos jogos do Eindhoven, ou seja, os últimos 10 jogos do Eindhoven, todos os 10 a gente teve over 1,5 batendo, e o Helmond, os últimos 10 jogos e 9 teve sobre 1,5. Olha o GHT, 90%, 80%. Média de gols, 3,50 e 2,90. Ambas marcam 70-70. Isso aqui é jogo de gols, não tem como. E as equipes aqui, meio de tabela, 40 pontos, 43 pontos. A vaga dos playoffs aqui, 47, dá para chegar. Joguinho bem aberto, média alta das equipes de gols. Então é o seguinte, 1,5 gols. Entrada mais safe, quem quiser dar uma arriscadinha, ambas marcam com muito valor para esse jogo, combinado? Eu gosto até mais do ambas do que do 1,5. Para mim esse jogo aqui é jogo de ambas. E Cambuur contra The Graph Shep. Aqui é a mesma coisa, cara. Vamos lá. Olha, média de gols marcados e sofridos. 3,20 do Cambuur, 2,60 do The Graph Shep, over 1,5. Bateu 80% dos jogos aqui e 80% dos jogos lá também, no Cambuur. Gol HT também com a média bem legal. Ambas marcam 60 e 50. Então, mesma coisa. Olha a tabela. As duas equipes aqui nos playoffs, né, brigando aqui para tentar essa vaga direta. Não tá longe aqui do ADO The Hague. O Volendam realmente já disparou. E é um jogo bem aberto, um jogo bom. Beleza? Para mim, 1,5 gols no safe a 1,17. Quem quiser dar uma riscadinha, ambas marcam a 1,53. Beleza? E outra, dá para fazer um combinho também bem bacana de pegar um gol no primeiro tempo nesse jogo do Eindhoven e um gol no primeiro tempo desse jogo do Cambuur. Também vai dar uma oddzinha bem legal. Bayer Leverkusen e Bochum. Cara, vou ser bem sincero com vocês. Essa vitória do Leverkusen, eu só pego ela ao vivo, tá? Eu sei que tá em casa, eu sei que é forte, eu sei que pega o Bochum, que é uma equipe lá de baixo da tabela, que briga para não cair quase sempre, mas pelo que o Leverkusen vem jogando aí, eu não confio, tá? Deve vencer, pode ser que goleie, amasse esse jogo, mas eu prefiro trabalhar gols. Ó, vem de um 4-3 contra o Stuttgart, onde estava perdendo e virou o jogo no final, como sempre, tá? Perdeu pro Bayern de Munique na Champions League, tomando 2 cacetes, 2 amassos, 2-0 e 3-0. Perdeu pro Werder Bremen por 2-0, tava com o time misto, poupando pra Champions, mas tomou também uma lapada. Beleza, ganhou do Kiel e do Frankfurt. Mas olha o Bochum, ele ganhou do Bayern de Munique por 3-2. Ganhou do Bayern de Munique por 3-2, perdeu pro Frankfurt, mas deixou um golzinho, vem de uma vitória aqui no amistoso, beleza? Ó, perdeu pro Hoffenheim de 1-0, empatou com o Wolfsburg por 1-1, Wolfsburg aqui muito forte, perdeu só de 1-0 pro Freiburg, empatou com o Leipzig por 3-3, então é uma equipe chata, tá? Se a gente olha a média das equipes,
A média de gols do Leverkusen 2,90 marcados e sofridos e do Bochum 3,40 marcados e sofridos. Sofre quase 2 gols por jogo de média. Então eu prefiro trabalhar gols nesse jogo. Eu não vou me arriscar nessa vitória do Leverkusen. Eu não confio, beleza? Eu prefiro trabalhar ao vivo. Realmente, se tiver um amasso, eu trabalho. Mas essa equipe do Bochum é chatinha. Então, over 1,5, 1,14 tá bem esmagadinho, mas dá para trabalhar. E o 2,5 gols, tá? 1,50 a cotação bem boa. Talvez você pode pegar o mais de 2,0 apenas também, que aí você sai só 2 gols anula, se sair 2,5 é green, mas eu prefiro trabalhar gols nesse jogo e ao vivo a vitória do Bayer Leverkusen. Strasbourg e Lyon, cara, jogo muito bom aqui. O Lyon que vai jogar, vamos ver aqui, sem ser nessa semana, na próxima, né, ele joga contra o Manchester United em casa, então não tem por que poupar, tá bem tranquilo, quartas de final, cara, tá fazendo uma Europa League muito boa, venceu o FCSB tanto em casa quanto fora, ó, 3-1 fora de casa e em casa 4-0, vem de um 4-2 contra o Le Havre, 2-0 venceu no Nice, que é uma baita time, o Brest que disputa a Champions League 2-1 também, perdeu pro PSG de 3-2, mas cara, conseguiu fazer um bom jogo, 4-1, 4-0, perdeu pro Marcelo de 3-2 e 1-1 aqui na Europa League. Então, as duas equipes que ele perdeu são as duas equipes que estão acima na tabela em primeiro e segundo, ó. PSG com 68 em primeiro e o Marcelo em segundo com 49. O Lyon veio aqui com 45 pontos, tá bem próximo do Nice e bem próximo do Mônaco, ou seja, ele tá conseguindo sim, se ele jogar bem, pegar essa vaga de Champions League. Ele pode tentar essa vaga tanto na Europa League quanto na Liga, mas na Liga é mais fácil, né? Convenhamos. Essa Europa League tá muito disputada, não vai ser jogo fácil contra o Manchester United. Manchester United vem de bons jogos, né? Tá jogando bem, Bruno Fernandes voando, carregando aquele time, então vai ser um jogo difícil. Então o Lyon aqui, na Liga, pode ser que ele consiga alguma coisa. Só que pega um Strasbourg aqui com 41 gols marcados, 33 gols sofridos, 43 pontos, que vem muito bem. A média de gols do Lyon é muito alta, muito forte, e do Strasbourg também muito alta, muito forte. O que eu vou indicar para vocês nesse jogo? Cara, 1,5 é safe a 1,20 e eu gosto demais desse ambas marcam. O Lyon, ele sempre entrega um golzinho. É um ataque muito forte, só que ele sempre entrega um golzinho. Então, eu gosto demais desse ambas aqui para esse jogo, beleza? Não me arriscaria em nenhuma das equipes. É um jogo perigoso para trabalhar back a alguma das equipes, beleza? E Gil Vicente e Benfica, pra gente fechar, Benfica fora de Champions League, foco total na Liga, Sport com 62 pontos, Benfica com 59, com um jogo a menos, se ele vence esse joguinho, ele vai a 62 também, ou seja, tá tudo embolado, tudo misturado aqui, ele pode correr atrás desse título, e o Porto tá chegando, mas é mais difícil, né? Essa temporada realmente o Porto não tá tão bem assim, o Sport e o Benfica estão jogando mais bola. Então, cara, contra o Gil Vicente, que vem aqui na 14ª colocação, um Gil Vicente que os últimos jogos, Benfica meteu 5-1, 3-0, 3-2, 2-0, 3-1. Teve uma derrota aqui só em 2022. Um Benfica que vem muito bem. Tá, perdeu para o Barcelona aqui os 2 jogos, mas na Liga. Venceu o Rio Ave, Nacional, né, como manda o protocolo. Venceu o Braga, tá? Empatou com o Mônaco 3-3. 1-0, 3-2, cara, não tem como, tá? Ó, fase muito ruim do Gil Vicente, vem aqui de 7 derrotas e um empate, 8 jogos sem vencer, pegou o Sport, perdeu só de 1-0, perdeu pro Braga também, não tem como, tá? Benfica perder isso aqui é zebra máxima, mesmo fora de casa, precisa pontuar, tá atrás do Sport, se ele vence aqui ele vai ficar com a mesma pontuação, então isso aqui é a vitória do Benfica, não tem como, beleza? É isso, turma. Tamo junto. 8 joguinhos aí pra gente trabalhar. Vai ter muito mais coisas pra gente trabalhar nessa sexta-feira. O nosso grupo tá na descrição. Tamo junto. Grande abraço. Até amanhã. Pega o bilhetinho aí. Fui!